Fala, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar hoje sobre os novos laterais direitos do Grêmio. É claro que eu vou destacar jogadores que estão vindo da base, outro dia já fiz isso com os zagueiros, vou fazer ainda com goleiros, já fiz com volantes, já fiz com meias e fiz com os laterais esquerdos. E agora eu quero falar das novas caras, pelo menos separei duas aqui, duas novas caras da lateral direita do Grêmio. Eu vou falar do Wanderson e vou falar do Felipe, dois jogadores revelados na base do Grêmio, dois jogadores que o torcedor, aquele que acompanha a categoria de base, já viu. Porque, por exemplo, o Wanderson é um jogador que foi titular praticamente em toda a Copa São Paulo de Futebol Júnior, só não jogou a final porque daí tinha estourado o limite de cartões amarelos, ficou fora justamente da final, mas foi um dos grandes destaques do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse, o Wanderson, que tem 19 anos. Mas vou falar também do Felipe, que tem 20 anos, vai fazer 21 ainda durante essa temporada, e que na última partida do Grêmio no campeonato, se eu não estou equivocado, no Brasileiro de 2017, ele foi inclusive titular do time do Grêmio num jogo que o Grêmio acabou atuando fora de casa contra o América Mineiro. E eu quero falar justamente desses dois jogadores a partir de agora, duas novas caras da base do Grêmio jogando como laterais direito. Até porque eu quero aproveitar para pedir ajuda de vocês, porque eu fiquei procurando, pesquisando, buscando pela memória, e eu me lembro de dois laterais direitos de qualidade que o Grêmio tenha revelado e que tenham ficado jogando mais tempo. Um mais tempo, e foi multicampeão com a camisa do Grêmio, que foi o Paulo Roberto, né, conhecido como Coelhinho, hoje empresário de futebol, e o outro que eu lembro foi o Mário Fernandes, né, que veio do São Caetano, mas foi lapidado ali, finalizada a parte de categoria de base dele com o Grêmio, e ele jogava tanto como lateral direito como zagueiro. E depois acabou indo para o CSKA da Rússia, e recentemente, inclusive, jogou a Copa do Mundo de 18 na Rússia, fez inclusive gol, se eu não estou equivocado, contra a Croácia, gol com a camisa da seleção russa pela Copa do Mundo. Eu lembro desses dois, Paulo Roberto e Mário Fernandes. Se vocês lembrarem, pode mandar para mim aí os nomes que depois eu dou o crédito aqui nos próximos vídeos. Bom, dá o likezinho no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Não sai do vídeo sem dar o like, dá aquele moral para a gente fortalecer a resenha. Vamos lá então. Bom, o Wanderson, 19 anos, né, que eu acabei de chamar a atenção para vocês, que foi grande destaque do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, ele veio do Rio Branco, pelo que eu sei, veio do Rio Branco, time do interior de São Paulo. Ele, neste momento, ele chegou com 17 anos, ele está com 19, ele está há 2 anos no Grêmio, mas ele recentemente renovou o contrato até 2022, e aí um detalhe, ele renovou o contrato a pedido do Renato. Renato acabou acompanhando a maneira que ele se projetou, principalmente na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e já tinha comunicado ao departamento de futebol que imaginava buscar esse menino para que ele pudesse receber oportunidades também no time de cima. Bom, o Wanderson é um jogador de muito apoio. Se vocês lembram dos jogos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou dos próximos jogos que vocês assistirem do Wanderson, vocês vão me dar razão nisso. Ele é um jogador de muito apoio, é um jogador de muito trabalho agudo, de muita habilidade, bate muito bem na bola, mas é aquele lateral direito que busca o tempo inteiro a linha de fundo e, consequentemente, o cruzamento, que eu considero que seja realmente o lateral direito de cartilha. Bom, o Felipe, ele tem 20 anos, faz 21 anos ainda nessa temporada. O Felipe é diferente, o Felipe é um jogador de marcação. O Felipe veio do interior de São Paulo, de Presidente Prudente, quando tinha 14 anos, hoje ele já tem 20, ou seja, ele já está indo de 6 para 7 anos na categoria de base do Grêmio, e se a gente prestar atenção no estilo que o Felipe joga, o Felipe é um jogador muito bom marcador, é um jogador que não vai tanto à linha de fundo, é um jogador, eu lembro sempre de conversar com o Cláudio Duarte sempre dizia, a diferença do lateral que vai na linha de fundo, ele cruza, e aquele lateral que chega na intermediária e centra a bola. Então, o Felipe, no caso, ele é mais um centrador do que um cruzador, mas ele é um jogador de excelente senso de marcação, sabe? Aquele jogador que faz meia linha, que não dá espaço para o adversário, dificilmente ele é driblado, dificilmente ele faz falta, e isso também é importante, ele sabe marcar, não é o cara que daqui a pouco vai chegar atabalhoado, atrapalhado e vai acabar fazendo algum tipo de falta. Mas esses dois jogadores que eu estou trazendo para o vídeo, tanto o Wanderson quanto o Felipe, são ótimos jogadores, eu aposto, e a direção do Grêmio já sabe que o Renato gosta muito dos dois, inclusive já deu oportunidades, como eu disse há pouco, no caso do Felipe, para um jogo de final de temporada.
com a camisa do Grêmio titular contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, e o Wanderson foi um pedido do Renato para que ele subisse já para o time titular e que já renovasse com o Grêmio. Ele renovou recentemente até 2022. Só que, repito, o Wanderson é jogador de apoio, é jogador de linha de fundo, de cruzamento, de cabeça erguida, de drible, jogador de muito mais senso ofensivo. No caso do Felipe é diferente. O Felipe é um jogador ótimo na marcação, é um jogador de menos apoio, mas um jogador de marcação e também de liderança, jogador que não vai tanto na linha de fundo para o cruzamento, mas é jogador que utiliza muito a bola centrada ali da intermediária. Dois destaques das categorias de base do Grêmio e que eu trago para vocês, portanto, as duas caras novas da lateral direita do Grêmio. Wanderson, apoiador. Felipe, lateral de marcação. Dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações, porque aqui a resenha não para. Não sai do vídeo aí sem dar o like, dá aquele moral, dá aquele joinha para fortalecer a resenha. Abraço todo mundo aí, deixa nome aí de outros jogadores que vocês se lembrem. Eu lembrei da história do Grêmio recente de dois laterais direitos revelados no Grêmio e que realmente tinham muita qualidade para jogar no time de cima. Paulo Roberto Coelhinha e depois o Mário Fernandes, que saiu e acabou jogando no futebol da Rússia. Abraço todo mundo aí, até depois.